Apostila de número 6, mais especificamente o capítulo 21, em sua página 12, nós iremos encontrar a abordagem do assunto mudança de fases e diagrama de fases. O que é que eu quero apresentar para você nesse momento? A matéria se apresenta em diferentes estados físicos: no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. E cada um desses estados possui características distintas. Nós iremos apresentar para vocês essas características de forma tal que a gente espera, como objetivo dessa aula de hoje, que você compreenda os conceitos iniciais que envolvem mudança de fase e diagrama de fase. Para começo de conversa, a gente traz aqui para você uma imagem. O que é isso aí, Vanks? Isso aqui é a apresentação para você de uma estrutura gasosa, tá? Isso aqui você deve estar percebendo que tem uma ponte que está sendo literalmente engolida por essa grande massa de ar. O que é que a gente quer chegar aqui? Para entender o diagrama de fases, a gente vai entender como é que em determinadas condições, essas condições obviamente elas devem ser citadas nesse momento, que seria temperatura e pressão, um determinado material muda de estado físico. Isso aqui nada mais é do que o estado gasoso. O diagrama de fase vai fazer o quê? Ele estuda as fases de cada substância pura, que ela pode se apresentar, sólido, líquido, gasoso, considerando sempre temperatura e pressão. Essa imagem de neblina que você está observando aqui resulta em quê? A neblina nada mais é do que você transformar o vapor da água em gotículas de água. Então isso aqui certamente vai ter um momento que ele vai se transformar do estado gasoso novamente para o estado líquido. E essas mudanças de fase a gente conhece pelos seus nomes desde o ensino fundamental: sublimação, fusão, ebulição, condensação, etc. Aqui estão elas, ó. Mudança de estado. Olha aqui, isso aqui é mudança de estado, Vanks? Um veículo levando a mudança de um lugar para outro? Não, isso aqui é uma graça que eu fiz aqui para você, tá? Só para quebrar o gelo, literalmente. As mudanças de estado irão acontecer de que forma? Você pode passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Você pode passar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Quando eu vou do estado sólido em direção ao líquido ou ao gasoso, eu tenho um processo endotérmico. Eu recebo calor. Quando eu saio do estado gasoso em direção ao líquido e do líquido em direção ao sólido, eu tenho um processo exotérmico. Então, a primeira coisa que eu queria lembrá-los: indo para a direita, processo endotérmico. Indo para a esquerda, processo exotérmico. Formar gelo é um processo exotérmico. Vamos lá. E os nomes, Vanks? Vamos lá lembrar? Passagem do sólido para o líquido, o nome? Fusão. Passagem do líquido para o gasoso? Vaporização. Essa vaporização ela pode se dar de três maneiras: ebulição, evaporação e calefação. Ebulição é quando você atinge o próprio ponto de ebulição, como por exemplo a água a 100 graus. Evaporação é quando existe a vaporização de maneira espontânea, sem necessariamente atingir a temperatura do ponto de ebulição. Uma roupa que você coloca para secar no varal tem um processo de evaporação. E a calefação é quando você coloca o líquido. Quando você coloca o líquido sobre uma superfície muito quente. Isso aí é a calefação. Quando você faz o caminho de volta, o estado gasoso para o estado líquido se chama liquefação ou condensação. Quando você passa do líquido para o sólido, você chama de solidificação. Pode acontecer também de você queimar uma etapa, você passar do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. A esta mudança de estado você vai chamar de sublimação. Passar do sólido para o gasoso ou passar do gasoso para o sólido. Ambas você chama de sublimação. Espero que com isso você tenha lembrado, porque esse assunto é um assunto que você já aprendeu na série anterior, no caso no 9º ano. Vamos fazer um diagrama. O diagrama de fase eu vou representar através de um gráfico. Raciocine comigo. A fase em que a substância se encontra depende de quê? Pressão e temperatura, tá? Isso aqui vai influenciar no comportamento, vai influenciar na movimentação das partículas, na energia cinética, nos choques, etc. Podendo também estar num estado que corresponde ao equilíbrio entre duas fases ou mesmo entre três fases. Como assim equilíbrio? Vamos imaginar aqui. Quando a gente fala água a 0 graus Celsius, água a 100 graus Celsius, muitas vezes o indivíduo diz assim: 0 graus Celsius a água está sólida, 100 graus Celsius a água entrou na forma de vapor. Não necessariamente.
A 0 grau eu posso encontrar água totalmente solidificada, mas eu posso encontrar parte dela ainda líquida. Porque quando atinge 0 grau, o gelo não se forma de maneira instantânea. Existe um processo. Para você formar o gelo, você vai solidificando de fora para dentro. Às vezes você pega um recipiente, uma cuba de gelo e vai retirar o gelo, não está pronto ainda como você queria. Você tem uma parte externa solidificada e dentro ainda tem água 0 grau. A mesma coisa acontece a 100 graus Celsius, a água começa a vaporizar. Não necessariamente 100 graus a água vai passar do líquido para o gasoso imediatamente. Se fosse desta forma, você não conseguiria ferver água. Quando isso acontece, eu digo a você que dentro de uma determinada situação, você pode encontrar mais de uma fase. E isso a gente vai enxergar no diagrama. Representando os diferentes estados da substância, no gráfico pressão e temperatura, nós vamos encontrar o diagrama de fase. Como é que isso se dá, Vanks? Veja que interessante. Eu vou fazer o gráfico da pressão em função da temperatura. Estas linhas representarão linhas onde os pontos terão o mesmo comportamento. Por exemplo, quem tiver numa determinada linha vai ter uma determinada temperatura. É assim que você vai fazer. E como é que eu identifico os estados físicos? Perceba esse círculo que eu coloquei aqui. A princípio, ele seria um ponto onde você encontraria as 3 fases: sólida, líquida e gasoso. Então vamos lá. Aqui, nesse primeiro espaço, do lado esquerdo, é o lado do sólido. Quem estiver nesse espaço aqui, ó, quem estiver aqui, está em qual estado físico? Sólido. E lá embaixo, Vanks, líquido. É só você olhar aqui, você não tem temperatura aqui? Quem está numa temperatura baixa está no sólido. Depois ele passa para o líquido, por sua vez o gasoso. Então quem está mais à esquerda é sólido, quem está depois dele é líquido e por último é gasoso. Então vamos lá. Primeiro aspecto, aqui está o sólido. Segundo, vamos colocar aqui a segunda composição, o líquido. E lá para frente, quem é que vai estar depois dessa galera? O gasoso. Olha aí, ó. Beleza? Olha só que interessante. Estado sólido, líquido e gasoso. Vanks, esse pontinho aqui que você está riscando, esse aqui é o que nós encontraríamos os 3 estados. Era aquele momento que você pudesse ter, hipoteticamente, os 3 estados físicos. Como, por exemplo, a gente chama isso de quê? Ponto tríplice, PT. Olha aqui. Essa linha que tem aqui, olha só que interessante. Aqui não tem uma passagem de estado físico? Tem, né? Sólido para líquido. O que é isso aqui? Fusão. Daqui para cá, líquido para gasoso, é o quê? Vaporização. Então, quem estiver em cima dessa linha aqui, tem sólido e líquido. Aqui, tem líquido e gasoso. Aqui, sólido e gasoso. As curvas, respectivamente, de fusão, curva de vaporização e de sublimação. Vamos fazer? Olha lá. Ali em cima tem quem? Tem sólido mais líquido. Nessa segunda linha, tem líquido mais gasoso. E naquela lá embaixo? Tinha sólido mais gasoso. Como é o nome dessa linha bem aqui? Fusão. Essa daqui, vaporização. Essa daqui, sublimação. Esse, portanto, é o seu diagrama de fases. Diagrama de fases. Esse aqui é o ponto tríplice. É aquele que, hipoteticamente, você encontraria os 3, sólido, líquido e gasoso. Quais são as curvas? Acabei de falar para você. Essa curva de número 1 aqui, entre sólido e líquido, fusão. Essa curva de número 2, entre líquido e gasoso, vaporização. Essa linha número 3, entre sólido e gasoso, sublimação. E esse ponto T, o ponto tríplice. A curva de fusão 1 delimita as regiões entre as fases sólida e líquida. Cada ponto dela é representativo de um estado de equilíbrio. Ponto crítico. Ponto superior da curva 2. O que seria isso? Acima, você vai ter o quê? Fase gasosa. Ponto tríplice. O que seria o ponto tríplice? Encontraríamos o quê? As 3 fases. Curva de sublimação divide quem? O estado sólido do gasoso. Curva de vaporização divide quem? O líquido do gasoso. Aqui eu trouxe um exemplo de uma substância muito comum, que a gente estuda muito lá na química e que nós vamos trazer aqui para a física, que é o dióxido de carbono. O que acontece com o gás quando a gente aquece? Quando a gente aquece um gás, ele aumenta o volume e diminui a sua densidade. Aquecer um gás, eu teria a expansão. Resfriar um gás, eu vou ter a compressão. Se você, a redução do seu volume. Se você aumentar a pressão, é o contrário. Aumentando a pressão, diminui o volume. Diminuindo a pressão, aumenta o volume. Então veja o que é que vai acontecer
No gráfico que a gente utilizou para mostrar para vocês as curvas de fusão, curva de ebulição, curva de sublimação, vamos mostrar aqui o comportamento do gás. Veja aqui, está aqui o CO2, tá? Aqui estão as curvas que eu te apresentei. O que é que vai acontecer aqui? Sólido, lá na sua direita líquido e aqui, depois dele, vapor. Vanks, gás e vapor é a mesma coisa? Não. Vapor é uma coisa, gás é outra. Vapor é quando você atinge o ponto de ebulição da substância. O gás, você submete essa amostra gasosa a uma temperatura acima do seu ponto de ebulição. Portanto, vapor é uma coisa, gás é outra. Vejamos aqui. Quais são as curvas que eu tenho? Aqui é a curva de sublimação. Aqui é a curva de fusão e essa aqui é a curva de vaporização. Ok? Vamos lá. Curva de sublimação, curva de fusão, curva de vaporização. Quem é esse ponto aqui no centro? É o ponto tríplice. Ponto tríplice que a gente apresenta por PT. Essa situação que eu tenho aqui, o extremo aqui da curva de vaporização, é um ponto crítico, né? Depois disso aqui, ó, eu vou aproveitar que eu comentei agora há pouco que vapor é diferente de gás. Aqui você vai ter já aquela amostra com a temperatura acima do seu ponto de ebulição. Então aqui eu já poderia até, se você quisesse, escrever gás bem aqui, ó. Tá bom? Vou até fazê-lo aqui, ó. Ah, agora eu entendi a diferença entre o conceito de vapor e gás. O gás é a amostra de vapor submetida a uma temperatura muito acima do seu ponto de ebulição. O ponto tríplice, você tem os 3 estados físicos, tá? Aqui a gente apresenta para você a temperatura de menos 56,6. Para quem é isso? Para o dióxido de carbono. E qual seria a pressão aqui, Vanks? 5 atm. Tá vendo aqui, ó? Para que a gente tivesse essa possibilidade concreta de encontrar os 3 estados físicos, menos 56,6 graus Celsius e uma pressão de 5 atm para o dióxido de carbono. A título de exemplos que a gente trouxe aqui para você, tá bom? Temperatura que ele ia passar da condição de vapor para gás, 31 graus Celsius. Temperatura, 31 graus Celsius, com uma pressão muito grande, 73 atm. Substância que reduz o volume quando aquecida. Vamos lá. Uma situação aqui, a água. A água, Vanks? Sim. A água ela tem uma estrutura diferente dos demais materiais. A água tem um comportamento que a física denomina como comportamento anômalo. A água, quando aquecida de 0 a 4 graus Celsius, amigo, todo material que a gente conversa no nosso dia a dia, quando a gente fala em aquecer, a gente imagina logo o quê? Que ele vai aumentar de volume, certo? A água não. De 0 a 4 graus, a água contrai para depois ela aumentar o seu volume. Isso explica, por exemplo, os rigorosos invernos dos países europeus, quando os lagos congelam, ele não congela de todo, ele só congela a superfície, a parte abaixo daquela superfície sólida, você encontra água a 4 graus. Veja aqui o comportamento da água. Vamos colocar as 3 linhas que a gente já tem. Ó. Você percebeu que no exercício anterior, o comportamento, quando comparado com esse desenho, o desenho ficou com uma linha que separa o sólido do líquido ponto de fusão para cima? Você está percebendo isso aí? Ó, olha o que é que aconteceu. Eu vou voltar na tela anterior para te mostrar como eram os gráficos que a gente utilizava, tá vendo? Ó? Olha o comportamento, a curva de sublimação, olha a posição dela, a difusão e a de vaporização. O que é que aconteceu com aquela outra? Eu puxei para o lado esquerdo. Por quê? Porque ela tem um comportamento oposto. Essa daqui, ela atende ao que é racionalizado como correto. Mas a água tem um comportamento diferente. Por isso que aqui nós temos aqui a linha. Olha só como é que fica a linha para a representação. De uma situação diferente da anterior, tá vendo? Vamos lá. As curvas são as mesmas. Sublimação, fusão e vaporização. Ponto tríplice continua sendo o mesmo. Aqui o ponto tríplice da água. Vamos ver aqui como é que seria o comportamento da água para essas três condições. Olha lá o ponto crítico. Depois dali você vai deixar de ter vapor e ter quem? Gás. Ponto tríplice. Temperatura 0,01 graus Celsius. Aqui pressão 4,58 miligramas de mercúrio. Vanks, por que não está em ATM? Porque você pode fazer uma comparação. Presta atenção aqui, ó. Um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá? Isso aqui é lá dos estudos do cientista evangelista Torricelli.
Ponto crítico, Vanks, como é que vai ficar? O ponto crítico, ou seja, o momento da passagem do vapor para o gás, 374 graus Celsius. Quando você submete a temperatura de 374 graus Celsius, você deixa de ter vapor e passa a ser gás. Ou seja, a amostra de vapor muito aquecida. Qual pressão? 218 atm. Nossa, Vanks, isso é muito grande. A gente resiste a pressão dessa? Claro que não. 218 atm. Só para você ter uma ideia do que é 218 atm de pressão, quando você mergulha num lago, quando você está a 10 metros de profundidade, a sua pressão aumentou somente 1 atm. Cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm. Imagina 218 atm. Qual seria a profundidade na água de um lago, suposto que você tivesse essa profundidade, o quanto você não teria que descer. Olha o exemplo que a gente colocou aqui. Que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para B e quando passa do estado B para C? Ó, isso aqui é o que, amigos? Isso aqui é sólido. Aqui é líquido e aqui é vapor. De A para B, sólido para líquido é o quê? Fusão. E de B para C, de líquido para vapor, vaporização. Essa seria a nossa resposta. Você teria fusão e vaporização. Mas eu já deixei tudo com efeitos hollywoodianos. Ó, aqui. Aqui estão os 3 estados físicos. De A para B, sólido para líquido é fusão. E de B para C é vaporização. Ok? Beleza? Ó, aqui, fusão. B para C, vaporização. Vamos para o segundo exemplo. As temperaturas TA e TB são respectivamente. Olha aqui. Você tem aqui um gráfico que lembra muito quem? Lembra muito o comportamento da água, tá? Aqui nós temos o ponto tríplice, aqui nós temos o ponto crítico. Esta linha aqui é a curva de quê? Aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é curva de fusão. Essa daqui é curva de vaporização e essa aqui é curva de sublimação. Estas informações, elas não podem deixar de existir. Sempre que você for trabalhar com diagrama de fase, lembre disso. Vanks, o que é que significa 760 milímetros de mercúrio? Acabei de falar para você. 1 atm. O que é 1 atm? Uma atmosfera. Qual o significado? É a pressão nível do mar. Quando você sobe, a pressão diminui. Quando você desce, a pressão aumenta. Então aqui, qual seria a nossa resposta? Os pontos de fusão e ponto de ebulição. Ó, isso aqui é a curva de fusão, não é? E essa daqui é a curva de quê? Curva de vaporização. E essa aqui é a curva de quê? Sublimação. Equilíbrio sólido-líquido. Vanks, o que seria essa história de equilíbrio? Bom, para você manter o equilíbrio, você teria uma situação que envolve o quê? Que o ponto de fusão não se dá no mesmo momento para duas substâncias. Então, eu preciso deixar que essas temperaturas atinjam a mesma marcação, mensuradas da mesma forma, obviamente. Pela análise do diagrama de fase, do dióxido de carbono e da água, o que é que a gente viu? Comportamentos diferentes, porque a água de 0 a 4 ela contrai o seu volume. Observa que a temperatura de fusão depende da pressão que a substância está submetida. Isso aqui é óbvio, né? Contudo, a influência da pressão sobre o ponto de fusão não se dá do mesmo modo para as duas substâncias. Por que não se dá do mesmo modo? Para o CO2 e para a água que eu te dei de exemplos. Não se dá da mesma forma porque a água, ao invés de contrair ou de se expandir como todos os outros, ela tem um comportamento diferente. Não esqueça, a água entre 0 e 4 graus, nesse processo de aquecimento de 0 a 4, ao invés de expandir, a água contrai. Ela só começa a se expandir após 4 graus. Experiência de Tyndall. Alguns chamam de Tyndall. Eu chamo Tyndall. Você pode chamar do jeito que você quiser, que ele não vai se zangar com você, mesmo porque ele não vai estar mais presente fisicamente junto de nós, porque ele morreu em 1893. Em 1893, quando John Tyndall falece, ele já deixou para nós uma informação importantíssima. Ele conseguiu mostrar para nós que ele poderia passar um fio de metal por uma barra de gelo e essa barra de gelo permanecer solidificada. Como é que ele fez isso? Documentou esse experimento. Isso aqui você pode fazer na sua casa. Ó, fio metálico bem fino, 2 pesos, a estrutura de gelo aqui com espaço entre as duas barras para sustentá-lo. Com esse peso você vai cortando o gelo, à medida que ele vai passando, o gelo vai se solidificando de novo, encontram-se as partes e se fecham. Isso aqui tem que fazer com temperatura abaixo do ponto de fusão, porque se você deixar 0 grau, o que é que vai acontecer?
Uma barra de gelo a 0 graus submetida à temperatura ambiente, ela vai entrar no processo de fusão. Então não vai conseguir fazer. Pelo diagrama de fases, vemos que a temperatura de ebulição de um líquido depende da pressão. Para qualquer substância, se a pressão externa aumentar, o líquido vai ferver a temperatura mais elevada. Seja mais claro. Quando você está no lugar mais alto, a água não ferve a 100 graus, ela ferve a menos de 100. Quando você está no lugar abaixo do nível do mar, a água não ferve a 100 graus, precisa um pouco mais. Já vou falar de panela de pressão, já deve ter cozinhado com elas, você já deve ter visto sua mãe utilizar. A panela de pressão, ela aumenta a pressão no interior da própria panela e ela deixa a água atingir até 120 graus Celsius em média, 120 graus, 125, e a água continua líquida. Por isso que você consegue cozinhar rapidamente. Motivo: quando você aumenta a pressão, o ponto de ebulição sobe. Então a água não entra na forma de vapor logo, ela se mantém no estado líquido. Por quê? Aumentar a pressão, o aumento de pressão implica em aumento do ponto de ebulição. Se você vai lá para cima do Everest, altitude enorme, o ponto de ebulição da água lá é 100? Não, menos de 100. Nossa cidade, Vilhena, aproximadamente 700 metros de altitude. A água ferve a 100? Não ferve a 100, um pouquinho menos. A água, em particular, ferve a 100 graus a nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 atm. Em maiores altitudes, a ebulição da água ocorre em temperatura mais baixa. Por quê? Porque a pressão é menor. A temperatura que a água ferve depende da altitude. Quando eu subo, o que é que acontece com o ponto de ebulição? Diminui. Vai diminuir. Quando eu desço, o que é que acontece com o ponto de ebulição? Vai aumentar. Olha aqui um exemplo. Ó, aqui é nível do mar. Aqui embaixo ferve a quanto a água? 100 graus. E aqui em cima, menos de 100. Olha aqui o comparativo, só para você ter uma noção. Aqui, cidade de Recife, lá na praia. A água vai ferver a quantos graus? 100. Estamos em São Paulo, 760 metros de altitude. A água ferve a 98. Em Brasília, 1.170 metros. A água ferve a 96. Em Quito, 2.850 metros de altitude, ela já vai ferver a 90 graus. Em La Paz, a 3.700 metros de altitude, ela ferve a 87. O que é que acontece também com relação ao aumento da altitude? O ar fica rarefeito. Atletas do futebol, por exemplo, quando viajam para jogar em Quito, lá em La Paz, que eles literalmente sobem o morro, tem muita dificuldade. Por quê? Porque o ar fica rarefeito, você não está com o seu corpo adaptado para esse tipo de situação. No interior de uma panela de pressão, a água está sujeita a uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Por isso, a água vai ferver acima de 100 graus. Aí você consegue cozinhar mais rapidamente.